Graças, paz, queridas, eu sou a pastora Elaine, presidente da UNAM, pela infinita misericórdia de Deus. De antemão, quero agradecer o pastor Alex, a pastora Vívia, pelo convite que me foi dado no dia de hoje para trazer uma palavra de edificação às nossas vidas. Sabemos que nós somos mulheres virtuosas, mulheres valorosas, mulheres agraciadas pelo Senhor. E eu sei também que o Senhor permitiu que histórias de mulheres fossem descritas na Bíblia para que nós pudesse nos edificar, pudesse nos transformar, trazer a edificação necessária. São exemplos de mulheres que foram valorosas, virtuosas, guerreiras, mulheres que fizeram a diferença e que fizeram a diferença para também marcar as nossas vidas. E o Senhor permitiu que tudo isso fosse escrito e descrito na sua Bíblia para que nós pudéssemos crescer através do exemplo delas, do conhecimento a qual elas passaram ao longo da sua geração. Eu sei que existem muitas mulheres que nós vemos descritas na Bíblia, mulheres que são muito notadas, vistas, mas eu gostaria de compartilhar uma mulher que é pouco falada, uma mulher que é pouco notada na Bíblia, mas que para mim ela trouxe uma edificação. Para mim ela trouxe exemplos de perseverança, de fé, de confiança, de amor. E eu gostaria de poder compartilhar esta mensagem com você. Essa mensagem encontra-se em Êxodo, no capítulo 2, do verso 1 em diante, que diz: Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou o menino num cesto de junco, calefatou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu, pois, a filha de Faraó para banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Queridos, nós vemos este cenário. Era um contexto histórico muito difícil. Vemos o quanto o povo hebreu sofria nas mãos de Faraó. Um povo que vivia a opressão, os horrores, a agressão e não tinham direito. Eram escravos. Tinham mal o que comer. Tinham poucos os privilégios, muito poucos. Tinham mais deveres do que direitos. E nós sabemos que eles viviam um contexto histórico muito difícil. Havia um decreto naquela época em que Faraó pedia para que as parteiras, naquela época, assim que uma hebreia tivesse um filho, esse filho fosse lançado no rio, que ele não poderia subsistir, ele não podia existir, porque Faraó tinha medo do povo crescer, deles crescerem e se voltarem contra eles. Mas nós vemos neste cenário, ainda que cruel, ainda que tirano, uma mulher que não perdeu a sua fé, uma mulher que foi confiante, uma mulher que temia ao Senhor. Esta mulher, Joquebede, a mãe de Moisés, é uma mulher que é pouco mencionada, né, em várias pregações que vejo por aí, mas é uma mulher que fez uma grande diferença. E o que nós podemos aprender com ela através desses poucos versículos que nós estamos lendo aqui? Nós vemos que Joquebede foi uma mulher de fé tão grande que ela foi considerada no livro dos Hebreus. Ela é mencionada, ela e o seu esposo são mencionados como os heróis da fé, que acreditaram, mesmo sabendo que as situações não eram boas, eram desfavoráveis, eles acreditavam no Senhor. Sei que muitas vezes nós vivemos cenários difíceis,
Mas a nossa fé ela não pode ser abalada. A nossa fé tem que permanecer fiel em Deus. E foi o que Joquebede fez. Joquebede, sabendo que existia uma sentença de morte para a vida do seu filho, ela não perdeu a sua fé. Ela conseguiu, como diz a palavra do Senhor, segurar o seu filho por 3 meses. Ela o guardou ali. Quando eu vejo este cenário, eu vejo uma mulher que empenhou todo o esforço necessário para cuidar do seu filho, para que ele não pudesse ser visto, para que ele não pudesse ser levado ou tirado da vida dela. Uma mulher que, através da fé, sabendo que a fé ela não opera sozinha, nós temos a fé, mas nós temos que fazer a nossa parte, ela foi determinada. Nós vemos que não só teve fé, mas houve também, através da vida de Joquebede, uma determinação. Ela empenhou todo o tempo, durante os seus 3 meses, a cuidar do seu filho. Eu imagino aquela mãe, sabendo que estava num perigo iminente, cuidando do seu pequeno bebê. Eu sou mãe, algumas de vocês são mãe, vocês sabem o que é isso. De ver o seu pequeno ali chorando, sem poder que ele pudesse chorar muito para que eles não pudessem ver, porque ele poderia ser tirado. Poderia vir algum dos guardas de Faraó e retirar o filho dela. O quanto ela empenhou ali, cuidou e zelou da vida do filho, para que ele não pudesse ser visto, para que ela pudesse poupar a vida dele. Uma mulher que acreditou em Deus, apesar das circunstâncias desfavoráveis, mas ela não perdeu a fé. Ela foi determinada a levar adiante, porque ela sabia que Deus poderia trazer vida ao que estava considerado como morte para a vida dela. Nós vemos que esta mulher, ela empenhou o que ela podia fazer para cuidar do seu filho. Só que a Bíblia declara que após os 3 meses ela não estava mais conseguindo segurar. Eu consigo imaginar essa mulher com aquele filho nos braços e muitas vezes a criança querendo até rir, por exemplo, e não podia nem ter o riso da criança. Eu acredito que ela, Miriam, o seu esposo, estavam ali naquele cenário difícil e um colocando entre o outro, pedindo silêncio para que o choro da criança, para que aquela criança não pudesse ser vista, não pudesse ser notada e pudesse ser levada dos seus braços. A Bíblia declara que quando passou-se os 3 meses que ela não podia mais cuidar daquela criança, porque ela podia ser vista, a qualquer momento poderiam entrar lá, os guardas entrar e retirar os filhos dos seus braços. Ela fez um plano, ela foi determinada a fazer um plano para que pudesse ainda assim trazer vida, ainda que fosse um pouquinho mais de tempo, mas era um plano que pudesse ainda dar uma sobrevida ao filho dela. Nós vemos que essa mulher, ela prepara um cesto. A gente vê neste cenário, uma mãe com todo o seu amor, com todo o seu zelo, preparando um cesto que ela pudesse colocar Moisés ali e que nesse cesto ele não pudesse ser abalado pelas águas, não entrasse águas, mas ela betumou, ela cuidou. Eu acredito que ela colocou ali uma forma de colocar aquele bebê de forma segura, de forma saudável, de forma confortável, com a mãe que não procura desempenhar o melhor para a vida do seu filho, que não quer ver o conforto do seu filho, ainda sabendo que ali poderiam ser os últimos momentos que ela poderia ver o filho dela, mas ela queria poupá-lo daquela morte iminente decretada por Faraó. Nós vemos que esta mulher, ela coloca o seu filho neste cesto, só que ela não lança no rio, como muitas vezes, até na minha infância eu acreditava nisso, que lançava no rio, na correnteza, e deixava ele à deriva para ver o que ia acontecer. Não, a Bíblia nos fala que ela colocou sobre o carriçal à beira do rio. Eram lugares onde havia aquelas plantas em volta do rio que eram firmes. E ela colocou à beira do rio para que aquele cesto ele fosse indo devagar. E ali a esperança dela é que alguém pudesse encontrar a vida daquela criança com vida. Não sabemos e não declara aqui na Bíblia os propósitos da vida de Joquebede, mas eu acredito que ela conhecia muito bem o que o povo egípcio vivia. Eles acreditavam que tudo era Deus, inclusive que as coisas que vinham do rio Nilo, ali naquela época, poderia vir da parte de Deus, porque era um Deus deles, o Deus em tudo eles acreditavam, tudo eles colocavam como Deus. E eu acredito que aquela mulher tinha uma esperança de que aquela filha de Faraó
ela pudesse encontrar o seu bebê ali em vida e quem sabe, naquele momento em que ela visse, ela pudesse ter compaixão da criança porque ela acreditaria que os deuses tinham trazido ao rio um bebê. Aquilo era só apenas uma suposição. Era apenas uma esperança para trazer sobrevida ao seu filho. Mas nós vemos que esta mulher, ela foi determinada a fazer todo o conforto, tudo aquilo que ela podia fazer, tudo aquilo que ela empenhou em fazer, porque ela acreditava que o Senhor poderia fazer o que ela não poderia fazer. Queridos, quando nós empenhamos a nossa fé em Deus, quando nós somos determinadas, nós sabemos que nós fazemos a nossa parte, e a parte que nós não podemos fazer, a nossa confiança é que o Senhor, Ele faz por nós. E foi essa confiança de Joquebede. Eu vejo nela uma mulher de fé, eu vejo nela essa mulher que foi determinada, e eu vejo nela essa mulher que foi confiante. Então são 3 características que eu já encontro aqui através da vida dessa mulher. Porque nós vemos que ela colocou, e diz a Bíblia que Miriam foi cercando ali para ver o que poderia suceder com a vida do pequeno Moisés. Eu não acredito que Miriam simplesmente ela foi por ir. Eu acredito que eles tiveram uma reunião em família. Queridos, eu estou dizendo um contexto, não descreve isso a Bíblia, mas existiu uma história. Existiu uma história naquela época. Eu acredito que aquela família se reuniu e que Joquebede deu as instruções ali a Miriam e disse: Miriam, vai, segue, vamos atrás, vamos ver o que nós podemos fazer para trazer a vida, né, a essa sentença que está sendo determinada sobre Moisés, sobre este menino. E nós vemos que ela começa a seguir ali, acompanhando de longe para que não pudesse ser vista, mas que pudesse ali, naquele momento, aquela criança pudesse ser vista até pela filha de Faraó, mas que Deus pudesse ter de misericórdia e que tocasse no coração da filha de Faraó e trouxesse esse amor. Essa mulher não perdeu a esperança. Ela planejou e fez um plano perfeito. Cuidou de todos os detalhes, e ela aguardou confiantemente no Senhor. Então eu encontro, né, através da vida dessa mulher em Êxodo, aqui no versículo 4, que diz: a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Ela ficou esperando. A filha de Joquebede, Miriam, ficou acompanhando a vida do bebê. Nós vemos que em todo o processo, ainda que ela tinha que abrir mão do filho dela, saindo dos braços de estar na mesma tenda, na mesma casa, ela não largou mão do filho dela. O plano era perfeito. Aquela criança estava no rio de forma segura, não foi lançada na correnteza. Estava ali, ela aguardando que o Senhor providenciasse algo que ainda pudesse trazer a sobrevida sobre a vida de Moisés. Eu digo sobrevida porque já havia uma sentença decretada sobre a vida dele de morte, mas que ali ela pudesse ali poupar a vida do seu pequeno Moisés. Aí nós vemos que não só além da fé, da determinação e da confiança em Deus, nós vemos uma mulher de equilíbrio. Isso que me chama a atenção. Quando nós devotamos a nossa vida em Deus, quando nós deixamos o Senhor agir e sabemos e confiamos nele, gera em nós esta confiança, né? Gera em nós este equilíbrio, gera em nós esta fortaleza. Quando eu falo em equilíbrio, porque nós vemos que esta mulher, ela tinha deixado a sua filha, ela não poderia ir no lugar de Miriam. Imagina quanta ansiedade. Imagina quanta ansiedade operava através da vida dela. Nós sabemos que o cenário não era bom, a situação não era boa. Era a vida do seu filho que estava em risco. Quantas de nós, como mães, não palpitamos o nosso coração quando vemos alguma coisa, uma ameaça, um perigo na vida dos nossos filhos? É claro, nós somos mãe, nós somos leoas, nós defendemos a nossa cria, nós queremos o melhor, queremos poupar os nossos filhos do mundo, da agressão, e nem sempre podemos fazer com as nossas próprias mãos.
Eu costumo dizer que se nós pudéssemos proteger de todas as situações, nós os protegeríamos para livrar de todo o sofrimento do mundo. Aquela mulher, ela demonstra um equilíbrio porque mesmo ela colocando ele num cesto, deixando ele à parte, ela permitiu que Miriam pudesse ali seguir e acompanhar, instruiu Miriam para que pudesse acompanhar o pequeno Moisés até ver que sentença seria feita sobre a vida dele, ainda que para que pudesse ter um recurso sobre a vida dele, porque ela esperava. A morte sim era decretada, mas ela esperava ainda vida. Ela esperava vida através da vida de Moisés, ali do seu filho. E nós vemos que ela poderia acompanhar, mas não foi ela que acompanhou. Ela aguardou na sua casa, aguardou ali, acredito que muitas vezes orando e clamando e pedindo a Deus: Senhor, poupa a vida do meu filho, poupa, livra ele da morte, que alguém possa encontrá-lo, que alguém possa vê-lo, que possa ter amor por ele, mas que ele sobreviva. Independente de estar comigo ou não, ela acreditou que o Senhor poderia ali proteger, cuidar e zelar da vida dele. Nós vemos que ela ali, eu acredito que muitas vezes intercedendo, porque nós somos mãe, nós sabemos disso, como que seria o nosso sentimento diante de um cenário tão difícil como este. Nós vemos que esta mulher, ela está ali, equilibrada, aguardando, esperando no Senhor. Em 1 Pedro 5, 6, 7 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, queridas, quando nós entendemos que nós temos que nos humilhar diante de Deus e dizermos para Deus assim: Senhor, eu sei que as forças não são minhas, que as ferramentas não são minhas, são tuas, que tudo que eu posso fazer não é o suficiente, mas eu sei o que eu posso fazer diante de Deus. O Senhor faz e Ele opera através daquilo que eu empenho. Aquela mulher, ela teve fé, ela foi confiante, teve a determinação, mas além de tudo, ela teve o equilíbrio de guardar a sua ansiedade e deixar Deus trabalhar. Guardar a ansiedade, deixar a ansiedade de lado, se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço que se não for o Senhor em minha vida, que se não for a tua mão poderosa, eu nada poderei fazer. Eu fiz a minha parte, fiz o que competia às minhas mãos, mas agora está entregue em tuas mãos. E aí, como diz lá em 1 Pedro, né, que nós temos que lançar sobre ele a nossa ansiedade. Lança, querida, sobre ele a tua ansiedade. Lança a sua ansiedade sobre o Senhor e espere que Ele cuidará de você. É esta palavra que estava ali impregnada na vida de Joquebede, porque ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia que o Deus não desampararia, que o Deus de Israel era o Deus poderoso que podia livrar o seu pequeno Moisés da sentença verdadeiramente de morte. E aí, queridas, eu encontro um outro ponto que eu julgo importante na vida de Joquebede. Ela foi uma mulher com domínio próprio. Uma mulher com domínio próprio. Sabe onde a gente encontra isso? Quando nós vemos que quando Miriam chega lá e propositadamente ela oferece a Joquebede como ama, e aí esse plano que estava sendo perfeito, tudo indo nos conforme, conforme os pensamentos de Joquebede estavam acontecendo, elas estavam ganhando o terreno, sabendo que a vitória estava por vir, que as coisas já estavam acontecendo. Nós vemos que a filha de Faraó teve amor pelo menino, se compadeceu do menino. Poderia ser um cenário diferente, mas Joquebede preferiu acreditar no Senhor. Porque assim como o Faraó tinha um coração ruim, a filha também poderia ter. Poderia falar: não, existe uma sentença, meu pai disse que deveríamos matar todos os meninos, é um menino dos hebreus, estou vendo, devia ter alguma referência nele, alguma característica que pudesse demonstrar isso. E ela poderia simplesmente seguir o coração do pai e fazer a mesma coisa. Mas o Senhor estava no controle. Ainda que o cenário seja diferente, ainda que a situação seja diferente, ainda que nós não venhamos ter visão do que pode trazer o benefício em nossas vidas, o Senhor, Ele se mantém no controle.
O Senhor não abandona o seu povo. O Senhor cuida do seu povo nos mínimos detalhes. Nós vemos esta mulher, ela se apresenta ali, porque Miriam chega para a filha de Faraó e diz: não quer que eu te chame uma ama que cuide do seu filho, que cuide dele? E ela vai e chama. E aí é quando Joquebede entra em cena novamente. Queridos, aí é um ponto que eu acho muito interessante. É um ponto que todas nós deveríamos ter. Além da ansiedade, que é uma característica muitas vezes da mulher, que é difícil, né, ser trabalhada por Deus, eu vejo aqui um ponto marcante na vida de Joquebede, que é o domínio próprio. Por que o domínio próprio? Você imagina o cenário que ela vivia, a situação que ela vivia, os medos, os horrores ali de que ela estava vivendo aquela sentença, a separação do seu filho, o distanciamento dele daquele bebezinho que era formoso, a Bíblia diz que era formoso, o distanciamento dele. Ela vê todo o cenário ali, prepara tudo para que ele possa ter a sua vida ali poupada. E aí, quando nós vemos a mão do Senhor ali cuidando, zelando, que está sobre ali, aparece sobre a filha de Faraó, ela vê que ainda há uma esperança ali, que tem esperança, que está acontecendo. E aí, o maior milagre, tudo aquilo que elas tinham projetado, está dando certo, está no caminho. Quando nós temos vitória, como é que nós nos comportamos? Nós muitas vezes clamamos, bradamos, declaramos em voz alta: o Senhor é comigo. Quantas vezes nós vemos sinais de Deus e nós glorificamos, damos aquele glória bem agitado, glória a Deus. Aquela mulher estava tendo a vitória, o seu filho estava sendo poupado. Deus já havia tocado no coração da filha de Faraó, já tinha tocado no coração dela, tinha colocado o amor para que ele pudesse ali ter vida. Ela estava vendo a vida florescer na vida de Moisés. E quando ela chega diante do menino faminto, a Bíblia diz que ele estava com fome, faminto, ela olha aquele pequeno Moisés, por providência do Senhor ali, Miriam, usada, traz a própria mãe para cuidar do menino. Ela vê o seu próprio filho e ela não pode demonstrar que ele é o seu filho. Ela tem que se manter intacta, ela tem que se manter firme, ela tem que se manter serena, sem demonstrar toda a ansiedade. Querido, você olha para o seu filho que está morrendo de fome, a primeira coisa que você faz: me dá ele aqui, eu quero ele aqui, traz ele aqui que eu vou dar de mamar para ele, eu vou cuidar dele. Aquela mulher, ela não podia demonstrar isso, ela não podia demonstrar que ela era mãe, ela tinha que ser uma artista naquele momento. Ela manteve o equilíbrio, manteve o respeito com a filha de Faraó, porém como se estivesse desinteressada, demonstrar isso. Que domínio é esse? Eu acho isso marcante na vida de Joquebede, porque ela se mantém serena diante de uma situação que ela poderia estar em êxtase, que ela poderia demonstrar toda a sua euforia, toda a sua alegria em saber que o filho dela estava vivo. Queridos, quando eu olho para esta palavra, que eu vejo este cenário, tudo acontecendo, tudo que estava acontecendo, eu vejo o quanto aquela mulher teve equilíbrio, o quanto ela teve, porque a vida do filho dela estava em perigo. Então, diante dessa circunstância, ela manteve o domínio próprio. Ela foi paciente, ela foi temperante, foi grata ao Senhor por tudo que o Senhor tinha feito, pelo zelo, pelo cuidado. Não demonstrou nenhum momento de euforia, de êxtase. Mesmo vendo o filho dela vivo, ela não demonstrou nada, porque a confiança nela sempre esteve no Senhor. Confiança esta que a gente vê que, além de ter esta fé, de ser esta mulher determinada, de ser esta mulher confiante, esta mulher com equilíbrio, uma mulher com domínio próprio, nós vemos que quando o Senhor ele olha para uma mulher desse jeito, ele recompensa. E a recompensa não foi algo que foi feito porque ela queria receber em troca. A Bíblia diz que esta mulher, ela estava numa condição de escrava. Ela não tinha direitos.
Mas em Provérbios 16, 7 diz: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com os seus inimigos. Ou seja, queridos, quando os nossos caminhos são agradáveis ao Senhor, quando aquilo que eu faço, aquilo que eu empenho, aquilo que eu procuro fazer é agradável ao Senhor, até os nossos inimigos se reconciliam com nós. Aquela mulher, ela foi recompensada por Deus, porque toda a sua vida, toda a sua trajetória, desde o nascimento de Moisés, foi dedicado ao Deus de Israel, ao Deus que ela cria, ao Deus que ela sabia que iria cuidar, zelar de todas as coisas. Ela não ficou prostrada diante da situação, ela não ficou com espírito de autocomiseração, se sentindo injustiçada pela situação. Ela não parou a história, ela não olhou para trás, mas ela olhou para o Senhor. E ela sabia que os primeiros passos eram dela. Os demais que ela não podia fazer, Deus faria por ela. E aí nós vemos a recompensa do Senhor, que além de ter o seu filho de volta com vida, o Senhor ainda recompensou ela com um salário. O Senhor ali tocou na vida da filha de Faraó. E este inimigo iminente foi o abençoador da vida de Joquebede e do seu filho. Além de ter o seu filho de volta, ainda ela recebeu salário para cuidar do seu filho. E uma outra coisa que para mim é marcante, e eu gostaria até de terminar com isso, marcante na vida de Joquebede, é que ela foi uma mulher, conforme diz em Provérbios, bem-aventurada. Uma mulher que conseguiu impregnar ali as características da palavra do Senhor na vida de Moisés. Uma mulher que empenhou esforços, os esforços para que o seu filho pudesse ali conhecer o Deus verdadeiro. Eu acredito que Joquebede, ainda com seu filho, a Bíblia não relata qual a idade, mas diz que ele já estava um pouco grandinho, mas era o período da amamentação. Ela teve esse momento para poder ali ensinar a palavra do Senhor para a vida de Moisés. Ela valorizou a cada minuto, a cada segundo que ela pudesse estar com o seu filho e poder ali ensinar para ele a fé, ensinar o Deus verdadeiro, ensinar ali os ensinamentos, os valores, os princípios estabelecidos por Deus. Ela empenhou esforço nisso e esse esforço lá na frente foi reconhecido. Esse esforço, quando a gente vê lá em Hebreus 11, do 24 a 25, gostaria até de compartilhar com vocês, nós vemos que versículo 24 diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Olha o sucesso da vida desta mulher. Quão bem-aventurada foi Joquebede, uma mulher que não poupou esforços em ensinar o seu filho à luz da palavra do Senhor. Ela empenhou a cada minuto, a cada segundo em ensiná-lo, para que estes valores pudessem ser enxertados em sua vida. Em uma outra ministração eu disse que o nosso papel quanto mãe não é trazer os nossos filhos à educação que eles devem ser ou querer que eles sejam médicos, doutores, advogados. O nosso maior esforço não deve ser esse, não que eles não devam ser. Eles podem ser sim, mas o nosso maior esforço quanto mãe, quanto mulher de Deus, é trazer o ensinamento da palavra, empenhar o nosso momento com eles, porque a base mais profunda da criança são os primeiros anos de vida. Não sei exatamente quanto tempo Joquebede ficou com seu filho, mas eu acredito que entre, alguns dizem 4 ou 5 anos ela ficou com seu filho, mas foi o período que ela pôde ensiná-lo. Quando nós conseguimos colocar esses valores na vida dos nossos filhos, nós sabemos que lá na frente eles não vão se corromper, pois a palavra do Senhor nos diz: ensina o menino no caminho e que deva andar, e mais tarde ele não se desviará dele. Então o exemplo de Joquebede é um exemplo vívido, é um exemplo que nós vemos que aquilo que ela plantou na vida dele, ela pôde colher no futuro.
o futuro dos nossos filhos, o que ele vai ser, se ele vai ser o libertador de Israel, se ele vai ser um pastor, se ele vai ser um missionário, se ele vai ser um médico, vai acontecer. Porque os planos são estabelecidos por quem? Por Deus. Os planos não são estabelecidos por nós, são estabelecidos por Deus. O que eu devo entender é que eu devo confiar no Senhor. O que compete a nós, quanto mulheres, fazermos, temos que fazer. O que compete a mim, a você, a fazer, vamos fazer. Vamos seguir estes exemplos de Joquebede. Vamos ter a nossa fé firme e constante no Senhor, inabalável. Vamos ser determinadas. Eu tenho a fé. Agora eu tenho que determinar o que eu devo fazer para que juntos eu possa ver as coisas acontecer. Confiar que eu não estou fazendo, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está zelando. Eu fiz a minha parte, o Senhor faz a dele, e eu confio que o resultado deste trabalho em conjunto com Deus, ele me chamou para isso, me chamou para essa grande missão, te chamou para essa grande missão. Então, em conjunto, eu confio no Senhor. E aí, depois nós temos só o gostinho da vitória. E aí, queridas, é manter este equilíbrio, manter este domínio próprio, porque a glória não é nossa. A glória é de Deus. A glória não provém de nós mesmos, a glória é do Senhor. É Ele que faz. Nós somos instrumentos dele, instrumentos de edificação, instrumentos de transformação. Deus, ele nos capacita e nos usa para mudar a história minha, a história daqueles que estão à minha volta, daqueles que estão perto de mim. E através deste testemunho de mudança, nós vemos outras pessoas serem edificadas. Quero dizer a você que Deus quer te usar como Joquebede, uma mulher de princípios, de valores, que conseguiu a graça do Senhor, recebeu a recompensa do Senhor, e não só isso, ela continuou ainda empenhando o seu papel como uma mãe cristã, amando o seu filho, respeitando o seu filho, ensinando os valores eternos, os valores de Deus. Que os nossos filhos, que os vossos filhos possam ter este ensinamento através da sua vida, que você seja uma mulher de valor. Aprenda cada dia mais, queridas, com esta palavra. Aprenda cada dia mais com aquilo que o Senhor tem para ensinar. Transmita aos vossos filhos, transmita àqueles que estão à sua volta. Quantas pessoas precisam de nós, de uma palavra amiga, de uma palavra de transformação, de uma palavra de mudança? E nós temos a palavra que pode transformar vidas. O Senhor já nos deu. Eu apenas e você temos que ser instrumentos de Deus para transmitir este amor incondicional. Olha quão grande amor o Senhor teve. Um amor tão especial que declarou as ações da vida desta mulher, que fez a diferença na sua época, a diferença essa que nós vimos em nossa geração, que mudou a nossa história. Que o Senhor ele possa te abençoar no dia de hoje, e você possa encontrar esta força que Joquebede teve. Não olhe para as situações difíceis, não olhe para os momentos difíceis, olhe para o Senhor. As circunstâncias podem ser contrárias, mas a tua confiança não pode estar abalada, a tua confiança tem que estar em Deus. As circunstâncias podem não ser favoráveis a você, você pode ouvir vários nãos. Eu sempre costumo dizer assim, eu tenho um não, mas eu vou tentar um sim. Eu não desisto, eu sou persistente. Nós temos que ser persistentes sim, porque há esperança, há solução para as nossas vidas. O Senhor é o Deus que traz a paz que excede todo entendimento, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos protege, é Ele que cuida e que zela de nós em cada detalhe. Cada mínimo detalhe é o Senhor que cuida de nós. E a minha confiança não pode ser abalada, eu tenho que esperar nele, porque eu sei que Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Então a minha palavra de hoje é que você viva como a vida de Joquebede, que você olhe para estes valores, não se aparte dele, fala, Senhor, eu não tenho olhado dessa maneira, eu não tenho visto dessa maneira, mas eu quero aprender. Nós muitas vezes não estamos dentro daquilo que Deus queria. A única coisa que eu preciso fazer é reconhecer e dizer, Senhor, gostaria muito de ser como Joquebede. Não tenho forças hoje o suficiente. Você pode começar assim, através da sua oração. A oração que move o coração de Deus. A oração que transforma. A oração que o Senhor, Ele ouve.
e espera que nós venhamos o reconhecer que nós somos frágeis, que nós somos pecadoras, que nós somos falhas, mas dependemos dele. E quando eu dependo dele, reconheço que eu dependo dele, deixo a minha confiança ali nele, ele opera em mim, me trazendo a essa energia, me trazendo esse despertar, que o Senhor possa te despertar no dia de hoje, despertar para esta palavra transformadora, despertar para esta mulher guerreira que foi Joquebede, despertar para esta confiança que ela teve, por esta fé que ela teve, que você seja dotada disso. A Bíblia diz que não há fé se nós não conhecemos esta palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meu conselho para você hoje, se você quer ter mais fé, se você quer acreditar, se você quer viver na dependência de Deus, quer vivenciar momentos excelentes em Deus, momentos maravilhosos em Deus, leia. Não se canse de ler esta palavra. Essa palavra tem riquezas para a nossa vida, essa palavra tem riquezas para o nosso lar, para a nossa família. Essa palavra é viva e eficaz, é uma palavra que transforma, que muda a nossa história, ela tem poder transformador. Se eu e você entender que essa palavra pode modificar a minha vida, você vai ver o quanto feliz você vai ser. Os problemas vão ser insignificantes. Problemas todos nós temos. Todos nós passamos por ele. Mas quando nós passamos em Deus, a situação é diferente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. O Senhor está contigo, minha querida. O Senhor está conosco. E é isso que nos anima, saber que o nosso Deus, que operou lá no passado, na vida de Joquebede, ele opera na minha e na tua vida no dia de hoje. Que o Senhor Jesus ele possa te abençoar, trazer a clareza desta palavra, que você possa tomar consciência disso e permitir que o Espírito Santo ele habite em tua vida e ele faça a transformação necessária. Deixe de lado toda a vossa ansiedade e deixe o Espírito Santo trazer a paz que excede todo entendimento ao teu coração. E você possa viver uma vida plena em Deus, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar no dia de hoje e que você possa ser edificada através desta palavra, em um nome de Jesus. Beijo no teu coração. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!